Você sabia que o criador do Ursinho Pooh escondia um grande segredo? Alan Alexander Milne, o pai do Ursinho Pooh e do Christopher Robin, o autor que embalou a infância de tanta gente com histórias de amizade e doçura, tem um outro lado que quase ninguém conhece. Prepare-se para se esquecer do Bosque dos 100 Acres por um instante. Acredite ou não, Milne também escreveu um livro sobre assassinatos. Mas o mais curioso é que depois desse livro, Milne nunca mais escreveu nenhum outro romance policial. Será que ele se arrependeu? Será que ele achou o mundo dos crimes muito diferente do Bosque dos 100 Acres? Ou será que o sucesso monstruoso do Ursinho Pooh acabou apagando essa outra faceta dele? Hoje nós vamos desvendar esse mistério. Vamos mergulhar na vida de A.A. Milne, explorar o The Red House Mystery, ou na minha tradução livre, O Mistério da Casa Vermelha, e tentar descobrir por que o autor do Ursinho Pooh resolveu abandonar todo um gênero após um único livro. A resposta pode te surpreender. Alan Alexander Milne. Para muita gente, esse nome é um sinônimo de infância. Mas antes de criar o Ursinho Pooh e seus amigos, antes de embalar gerações com histórias lindas de amizade, quem era ele? Nascido em Londres em 1882, Milne não começou sua vida rodeado de potes de mel e ursinhos de pelúcia. Na verdade, ele era muito bom em matemática na escola. Tão bom que ele foi estudar em Trinity College, em Cambridge. E até hoje, se você for lá, você pode ver as primeiras edições do Ursinho Pooh. Eu fui e eu não tenho nenhum vídeo nem foto, porque é proibido justamente da sala inteira. A única coisa que você não pode tirar foto nem filmar são os livros do Ursinho Pooh que estão lá. Mas ao invés de seguir uma carreira com os números, Milne descobriu uma paixão pelas letras e começou a escrever para uma revista estudantil. Depois de se formar, ele foi trabalhar na Punch, uma revista de humor bem famosa na Inglaterra. Lá ele escreveu piadas, poemas, contos engraçados, mostrando que tinha um talento especial para fazer as pessoas rirem. Ele ascendeu rápido e logo virou o editor assistente da revista. Mas a vida dele acabou tomando um rumo inesperado por conta da Primeira Guerra Mundial. Ele se alistou no exército e foi lutar nas trincheiras. Essa acabou sendo uma experiência horrível que o marcou para sempre, assim como muitos outros que foram soldados nessa guerra. Ele chegou até a ser ferido na Batalha de Somme, um dos momentos mais sangrentos de toda a guerra. Depois disso, ele chegou a trabalhar na área de inteligência militar, escrevendo propaganda para o governo. Depois da guerra, ele voltou a escrever, mas agora com uma nova perspectiva. Ele chegou a se dedicar até ao teatro, escrevendo algumas peças que fizeram bastante sucesso. Suas comédias eram inteligentes, divertidas, cheias de ironia e atraíam plateias de todos os tipos. Peças como Mr. Pym Passes By fizeram um sucesso estrondoso, chegando até algumas a serem ensinadas na Broadway. Milne era um escritor de mão cheia, daqueles que podiam transitar por diversos gêneros com a maior facilidade. Ele escrevia de poemas a roteiros de cinema. Era um profissional da escrita, vivia disso e era reconhecido por isso. Ele tinha talento, experiência e uma reputação a zelar nesse ponto da carreira dele. E é aí que a história vai ficando interessante. Porque no meio de todo esse sucesso, como dramaturgo e escritor de humor, Milne decide se aventurar num gênero completamente diferente até então para ele, o romance policial. Em 1922, ele lança o The Red House Mystery, ou O Mistério da Casa Vermelha, um livro cheio de mistério, suspense e reviravoltas. Mas porque um autor tão bem sucedido e reconhecido em outros gêneros resolveu escrever um romance policial? O que o atraiu por esse mundo de suspense e mistério? E principalmente porque ele escreveu só um? Essas são as perguntas que eu vou tentar responder hoje. É importante lembrar que, como eu já disse antes, ele já era um profissional renomado da escrita. Então, é por isso que essa incursão dele no mundo dos romances policiais, quando ele já tinha um público, né, é interessante, pelo menos eu acho interessante. Como eu acho que em todos os episódios dessa série, por enquanto, a gente precisa começar falando sobre a era de ouro da ficção policial. A Primeira Guerra tinha ficado para trás, o mundo se reconstruía em meio a novas tecnologias e costumes, e a cultura explodia em diversas formas de arte. E no meio de tudo isso, uma paixão tomava conta dos leitores, que eram os romances policiais. Essa era a era de ouro da ficção policial. Um período mágico onde o mistério, o suspense e a inteligência se encontravam nas páginas dos livros. Imagina as livrarias na época, repletas de capas chamativas, títulos intrigantes. As pessoas faziam fila para comprar os lançamentos, ansiosos para desvendar os enigmas e para descobrir quem era o assassino. Os jornais e revistas, eles estampavam resenhas e entrevistas com os autores, os transformando quase que em celebridades. Foi durante os anos 20 que a própria Agatha Christie começou a publicar os seus livros. A rainha do crime, com seus detetives icônicos como Poirot e Miss Marple, dominava as listas dos mais vendidos. Mas ela não estava sozinha. Outros grandes nomes também faziam a alegria dos fãs de suspense. Dorothy L. Sayers, com seu aristocrático Lord Peter Wimsey, trazia um toque de elegância e sofisticação para o gênero. J.K. Chesterton, com o Padre Brown, misturava fé e lógica para solucionar os crimes mais complexos. E Edgar Wallace, um autor extremamente prolífico, chegou a publicar mais de 10 livros em um ano, sempre cheio de ação e reviravoltas. A fórmula do sucesso era simples, mas eficaz. Um crime misterioso, um grupo de suspeitos com segredos a esconder, um detetive brilhante para desvendar o enigma e uma solução surpreendente que ia deixar o leitor de queixo caído. Os autores se esforçavam para criar tramas complexas e personagens cativantes.
E o público adorava ser desafiado a descobrir quem era o culpado antes do final. E aonde que o Milne entra nessa história? Bem, como já vimos, ele era um escritor bem versátil, com experiência por diversos gêneros. Mas acima de tudo, ele era um grande fã de romances policiais. Ele adorava ler as histórias de Agatha Christie e seus contemporâneos. E se sentia fascinado pela complexidade das tramas e pela sagacidade dos detetives. Foi justamente essa paixão pelo gênero que o instigou a escrever o The Red House Mystery, seu único romance policial. E como um fã dedicado, Milne escreveu o livro que ele gostaria de ler, cheio de referências e homenagens aos seus autores favoritos. Ele queria criar um mistério inteligente, divertido e inteligente, que desafiasse o leitor a usar a lógica e a intuição para desvendar o crime. E a grande prova de que Milne era, de fato, um verdadeiro apaixonado por romances policiais está na própria dedicatória do seu livro. Ele dedicou o Mistério da Casa Vermelha ao seu pai, que também era grande fã do gênero, mas com palavras de carinho e gratidão. Abre aspas. Como todas as pessoas realmente boas, você tem uma fraqueza por histórias de detetive e sente que não há o suficiente delas. Então, o mínimo que eu posso fazer por você é escrever uma. Fecha aspas. Eu acho fofo. Pra mim, essa dedicatória só mostra mais o lado fã do Milne. O lado desse homem que amava livros de mistério e que acabou decidindo escrever o seu próprio livro para presentear o seu pai, que também amava o gênero. O The Red House Mystery nos transporta para um recorte bem específico da Inglaterra. Entre guerras, mas em um cenário menos glamouroso do que as tradicionais mansões aristocráticas, embora ainda impregnado de suas peculiaridades sociais. Nesse contexto, a Casa Vermelha não é um palácio suntuoso ou símbolo de grandiosidade. Ela é, na verdade, uma residência de classe média alta que almeja um estilo de vida mais abastado, mas sem o peso da história ou da tradição aristocrática. É uma casa que reflete as ambições e anseios de seu proprietário, Mark Albert, um homem que recentemente herdou uma fortuna e busca um círculo social mais elevado. Nesse sentido, a Casa Vermelha acaba se tornando um microcosmo das transformações e das tensões sociais da época, onde a antiga aristocracia decadente convive com a emergente classe média alta, cada uma com seus próprios valores, costumes e pretensões. A festa organizada por Mark Albert na Casa Vermelha é uma tentativa de reunir esses dois mundos. Mas a atmosfera de cordialidade e diversão logo se desfaz com a chegada de Robert, o irmão problemático de Mark. Robert, ao contrário de Mark, não se encaixa nos padrões da alta sociedade. Ele é um forasteiro, um rebelde que desafia as convenções e expõe às hipocrisias desse sistema. Sua chegada acaba perturbando a ordem estabelecida e desencadeando uma série de eventos que acabam culminando em um crime. Então agora aí vem um pequeno spoiler, tá? Mas a morte de Robert em um quarto trancado da Casa Vermelha lança uma sombra de suspeita em todos os presentes na festa. O mistério fica ainda mais denso com o desaparecimento de Mark, que some sem deixar rastros, intensificando ainda mais o clima de desconfiança e incerteza entre os convidados. Porque aí, cada um deles se torna um possível suspeito, com seus próprios segredos, motivações e conexões com a vítima. Anthony Gillingham é o detetive amador que acaba assumindo essa responsabilidade de investigar o caso. Ele não é um detetive profissional, nem um aristocrata entediado em busca de emoções. Anthony é um jovem aventureiro que vive de pequenos trabalhos e que se interessa por mistérios por pura curiosidade intelectual. Sua abordagem de investigação é despretensiosa e intuitiva, o que acaba permitindo que ele enxergue detalhes que talvez um detetive mais sério não fosse prestar atenção. Bill Beverly, o amigo leal e tanto quanto ingênuo de Anthony, acaba desempenhando o papel do Watson da dupla, acompanhando o detetive em suas investigações e fornecendo o alívio cômico para equilibrar a tensão da trama. Bill é um personagem adorável com sua sinceridade e falta de senso crítico, o que o torna um contraponto perfeito para a inteligência sagaz de Anthony nessa história. A trama de The Red House Mystery ela é construída com cuidado e precisão, com reviravoltas surpreendentes e pistas que desafiam a inteligência do leitor. Milne acaba utilizando elementos clássicos do gênero policial, como o quarto trancado, a arma do crime, o álibi perfeito, mas os subverte e os reinventa, criando um mistério original e envolvente. Um elemento chave da história é o fato de que a resolução do mistério depende de um disfarce, uma imitação que às vezes nas mãos de um escritor menos habilidoso poderia ser forçado ou implausível. É importante lembrar que o mistério da Casa Vermelha não pretende ser um retrato realista da investigação criminal. Trata-se de uma obra de ficção, cujo objetivo principal é entreter e divertir o leitor. Milne utiliza o disfarce como um artifício narrativo para criar suspense e surpreender o público, e o faz com maestria. A habilidade de A. Milne em combinar elementos de humor, mistério e crítica social faz de The Red House Mystery uma obra única e peculiar. O romance não se limita a apresentar um enigma que deve ser resolvido, mas também oferece um retrato perspicaz da sociedade inglesa da época, com suas contradições, hipocrisias e transformações.
Após o lançamento, o livro foi recebido com muito entusiasmo por grande parte do público e da crítica. Ele rapidamente ganhou popularidade, impulsionado pelo charme peculiar da escrita de Milne e pela trama engenhosa, que desafiava os leitores a desvendarem o mistério junto com os personagens. As resenhas da época frequentemente elogiavam a leveza da narrativa, o humor inteligente e a habilidade de Milne em criar um quebra-cabeça intrigante, sem recorrer a elementos macabros ou extremamente violentos. O sucesso comercial do The Red House Mystery também foi notável, com múltiplas edições sendo lançadas e o livro permanecendo em catálogo por muitos anos. Milne, novamente um autor já estabelecido em outros gêneros, viu sua reputação ainda mais solidificada com essa incursão bem-sucedida no mundo do romance policial. No entanto, nem todos compartilhavam desse entusiasmo. Décadas após o lançamento do livro, um crítico em particular lançaria uma resenha mordaz que acabava questionando os alicerces da trama e o status da obra como clássico do gênero. Esse crítico era Raymond Chandler, um outro grande nome do romance policial, conhecido muito por suas histórias no ar sombrias e realistas, que retratavam a face mais brutal da sociedade estadunidense. Em seu famoso ensaio The Simple Art of Murder, ou A Arte Simples do Assassinato, publicado em 1944 e que eu já citei nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, Chandler teceu duras críticas ao romance policial clássico, que ele considerava artificial, implausível e desconectado da realidade. Para Chandler, as histórias policiais da Era de Ouro, com seus enigmas elaborados e suas soluções mirabolantes, haviam se distanciado da arte simples do assassinato que, em sua visão, deveria refletir a violência e corrupção do mundo real. Ou seja, ele ignorou totalmente a arte do escapismo, mas tudo bem, né? Legal. O Mistério da Casa Vermelha acabou recebendo a atenção especial do Chandler, que apontou diversas falhas na trama e questionou a credibilidade dos personagens. Chandler argumentava que a solução do mistério dependia de uma série de coincidências improváveis e de um disfarce que não resistiria a uma investigação policial séria. Suspensão de descrença não existe para ele, né? Para ele, a falta de realismo comprometia a originalidade da obra e a impedia de ser considerado um verdadeiro romance policial. Chandler também criticava a figura do detetive amador Anthony Gillingham, porque para ele era um personagem superficial e pouco convincente. Para o autor de O Sono Eterno, um detetive de verdade deveria ser um sujeito durão, cínico e marcado pela experiência. Um anti-herói que lutava pela justiça em um mundo corrupto e implacável, entendeu? Não é esses homens fraquinhos, não. Esses caras da sociedade inglesa não são assim, não tem que ser um homem durão que sofreu na vida, entendeu? E Gillingham, com seu otimismo, claramente não se encaixava nessa visão de mundo do Chandler. Mas mesmo com as críticas do Chandler, o The Red House Mystery manteve seu charme e sua popularidade ao longo dos anos. Muitos leitores continuaram a apreciar a leveza, o humor e a inteligência da obra, que também oferecia uma alternativa aos romances policiais mais sombrios e violentos. Milne também chegou a flertar com o gênero do crime em outras ocasiões, demonstrando um interesse contínuo pelas convenções e possibilidades do gênero do mistério, mesmo que em formatos e tons distintos. Uma das primeiras incursões dele nesse gênero foi uma paródia de Sherlock Holmes, publicada em 1903. Essa obra mostrava o conhecimento grande que Milne tinha sobre o cânone sherlockiano e a sua habilidade em subverter as expectativas do leitor. Através do humor e da ironia, ele satirizava os clichês do gênero, como o detetive genial, o assistente leal, os enigmas complexos, e acabou criando uma obra que divertia e homenageava o universo do Sherlock Holmes. Anos depois, ele voltou a explorar esse mundo dos crimes e de mistério com uma peça chamada The Fourth Wall, ou A Quarta Parede, em 1928. Essa obra apresenta um mistério intrigante em uma casa de campo, onde um assassinato acaba abalando a tranquilidade de um grupo de convidados. A peça, que combina elementos de suspense, comédia e drama, mostra a habilidade de Milne em criar personagens complexos e diálogos inteligentes, que prendiam a atenção do público do início ao fim. Uma das personagens mais interessantes dessa peça é Susan, uma das convidadas da mansão, que, essa é pra galera que gosta de true crime hoje em dia, tá? Ela, a Susan, se considera uma especialista em crimes por ser uma grande leitora de romances policiais. Eu acho isso engraçado. A Susan, ela tenta solucionar o mistério por conta própria, se utilizando dos conhecimentos adquiridos através de suas leituras, mas durante a peça suas teorias e deduções muitas vezes se mostram equivocadas e bem engraçadas, na verdade. A personagem de Susan acaba sendo quase que bem meta com o gênero policial, expondo as convenções e os clichês do mundo do crime. Em 1933, ele publicou um romance cômico chamado Four Days Wonder, que acaba sendo uma obra que parodia os tropos da ficção policial com humor e irreverência. A história acompanha Jenny,
que encontra o corpo assassinado da sua tia e, após uma série de mal-entendidos e coincidências, acaba se tornando a principal suspeita do crime. Jenny decide fugir e por 4 dias acaba vivendo uma aventura rocambolesca, deixando um rastro de pistas faltas e situações muito engraçadas por onde ela passa. Four Days Wonder é uma obra que acaba celebrando novamente a paixão do Milne por esse gênero, mas que ao mesmo tempo ridiculariza esses elementos mais exagerados. O romance é repleto de referências a autores e obras clássicas do gênero, como Arthur Conan Doyle e Freeman Wilscroft, homenageando a tradição do gênero com carinho, mas humor. Apesar de não serem tão conhecidas como O Mistério da Casa Vermelha, essas outras incursões dele ao gênero, essas outras incursões de Milne no mundo do crime, só mostram a sua versatilidade e sua paixão duradoura pelo gênero. Através da paródia, da comédia, do drama, ele acabou explorando as convenções e possibilidades da narrativa do mistério, demonstrando sua habilidade em criar obras originais e inteligentes que desafiavam sempre a mente do leitor. Mas aí, novamente, vem a pergunta. Por que não se aprofundar, não explorar mais esse lado? Porque realmente o único livro que é exatamente ficção policial foi só o The Red House Mystery e depois disso ele resolveu largar de lado. Chegamos então ao grande cerne da questão. Porque, afinal das contas, o autor de Ursinho Pooh escreveu apenas um romance policial, diante de um talento evidente para o gênero, de um sucesso de público e crítica com O Mistério da Casa Vermelha, e de um interesse pelo mundo do crime. Por que Milne não se dedicou a escrever mais histórias de detetive? A resposta para essa pergunta, como em Um Bom Mistério, não é simples nem óbvia. Existem diversos fatores que podem ter contribuído para essa decisão, e é bem provável que a resposta esteja em uma combinação complexa de circunstâncias pessoais, profissionais e criativas. Uma das explicações mais evidentes para a ausência de outros romances policiais na carreira de Milne é o sucesso do Ursinho Pooh. A partir de 1926, com a publicação do primeiro livro do Ursinho, Milne se tornou um autor de sucesso mundial, amado por crianças e adultos em todo o mundo. As histórias do Bosque dos Cem Acres, com seus personagens adoráveis, mensagens positivas e seu humor sutil, conquistaram milhares de leitores e o transformaram em um clássico da literatura infantil. Esse sucesso inevitavelmente eclipsou as outras obras de Milne, como O Mistério da Casa Vermelha. O público, ao associar o nome de Milne com o Ursinho Pooh, passou a esperar histórias similares, com personagens infantis e temas leves. Um romance policial com seus crimes, mistérios e suspeitos simplesmente não se encaixava nessa imagem. Além disso, esse sucesso também acabou gerando uma enorme demanda por mais histórias do Ursinho e seus amigos. Milne se viu pressionado a escrever mais livros, histórias, peças sobre o Bosque dos Cem Acres, dedicando cada vez menos energia para os seus outros projetos. O universo do Ursinho Pooh se tornou tão vasto e complexo que passou a exigir quase que todo o tempo do Milne, deixando pouco espaço para suas outras criações. No entanto, o sucesso do Ursinho Pooh não é a única explicação para a ausência de outros romances policiais na obra de Milne. O próprio autor, em uma introdução na reedição do livro de 1926, explica uma pista importante para os seus motivos. Milne revela que, apesar de ter apreciado esse processo de escrever o livro, ele se sentiu um pouco desapontado ao perceber que, ao criar a sua própria história de romance policial, ele tinha perdido o prazer de encontrá-la como um simples leitor. Milne explicou que, a partir do momento que ele sabia qual era o desfecho da história, ele não tinha mais como se surpreender com as reviravoltas da trama, e nem mesmo como se divertir com as deduções erradas dos personagens. Ele havia se tornado o escritor e não mais o leitor, e para ele isso acabou tirando parte da magia de um romance policial. Essa revelação sugere que Milne pode ter se desiludido com a realidade de transformar sua paixão em trabalho, o que acontece com quase todo mundo. Ao escrever O Mistério da Casa Vermelha, ele descobriu que o processo criativo podia ser menos gratificante do que o simples ato de ler e apreciar a obra de outros autores. Milne pode ter concluído que ele preferia continuar sendo apenas fã de romances policiais do que se tornar um autor do gênero, preservando assim o prazer de se surpreender e se divertir com as histórias de mistério. Por fim, é importante considerar que Milne é de fato um autor muito versátil e multifacetado, com interesses que iam além apenas do gênero do romance policial. Ele se dedicou ao teatro, à poesia, à literatura infantil, à comédia, a muitas outras coisas, explorando diversos temas e estilos ao longo de sua carreira. Talvez Milne tenha simplesmente sentido que conseguiu fazer o que ele queria fazer no mundo do crime com The Red House Mystery e que era hora apenas de seguir em frente com outras criações literárias. No entanto, podemos arriscar uma hipótese final. Talvez o autor tenha apenas percebido que sua verdadeira vocação não era escrever romances policiais, mas sim criar personagens adoráveis que tocam o coração das pessoas. Milne pode ter concluído que a sua missão no mundo da literatura era apenas trazer alegria, esperança e conforto aos seus leitores, e não os confrontar com a violência do mundo do crime. Nesse sentido, o The Red House Mystery teria sido uma experiência única, um desvio de rota,
que permitiu ao Milne explorar um lado diferente da sua criatividade, mas que não desviou de seu propósito principal como escritor. Porque, afinal de contas, Milne pode ter escrito um romance policial, mas ele sempre será lembrado como o criador do Ursinho Pooh. O autor que nos ensinou a importância da amizade, da imaginação e da capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. E no final das contas, talvez esse seja o maior mistério do A.A. Milne. Como um autor tão versátil conseguiu criar um universo tão singular e inesquecível como o Bosque dos 100 Acres. E assim chegamos ao fim da nossa investigação sobre o enigmático A.A. Milne e seu único mergulho nas águas turvas do romance policial. Desvendamos a trama de The Red House Mystery, o mistério da Casa Vermelha, e exploramos os meandros da Era de Ouro policial, enquanto tentamos responder a pergunta que paira durante toda a carreira de Milne. Por que só um, gente? Por que só um? Mas agora eu quero saber de você. Por que você acha que Milne só escreveu um romance policial? Foi o sucesso do Ursinho Pooh? As críticas o desanimaram ou ele só perdeu a vontade? Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever nesse canal e de compartilhar esses vídeos com seus amigos, porque teremos muitas outras investigações literárias por aqui. Até a próxima. Tchau!